Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Caio Sena. Hoje eu vou apresentar aqui a vocês o nosso terceiro vídeo referente à disciplina de planejamento financeiro do CRIO composto por mim, Gabriel Mesquita e Marcos Freitas. O tema desse vídeo será referente ao balanço patrimonial e nele iremos abordar as suas principais utilidades, alguns conceitos que devem ser entendidos de forma prévia, como que acontece, como ocorre, o seu cálculo, ou seja, como que a gente atinge o equilíbrio do balanço patrimonial e além de observar alguns exemplos de empresas reais, certo? Então, começando aqui por suas utilidades, eu coloquei aqui que com o balanço patrimonial será possível analisar o comportamento financeiro de um negócio. Ele pode ser utilizado como uma base para a elaboração do planejamento estratégico de uma empresa. Com ele será possível tomar decisões financeiras cada vez mais assertivas e ele pode apresentar alguns dados financeiros e contábeis a possíveis investidores futuros, certo? E aí, aqui a gente chega nos conceitos a serem estudados de forma prévia, Para que seja entendido todo o conceito do balanço patrimonial, será necessário entender esses três conceitos aqui, que são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido, certo? Coloquei aqui então que os ativos, são todos os bens, direitos e recursos de negócio. Aí a gente pode falar também que é tudo aquilo que possa gerar um valor econômico para a empresa. E a gente tem como alguns exemplos: maquinários, estoques, equipamentos e contas a receber. Já os passivos são todas as despesas, obrigações e dívidas de uma empresa. Aí estão inclusos os salários dos funcionários, pagamentos de contas mensais, além dos tributos. Já no patrimônio líquido, é um somatório de recursos próprios da empresa. E aí a gente tem o capital social, reserva de lucros, prejuízos acumulados e os valores investidos por sócios, certo? E aí a gente chega no como deve ser calculado, como que a gente atinge esse equilíbrio. Então, a fórmula diz o seguinte, que o ativo total ele deve ser igual ao passivo total mais o patrimônio líquido, certo? E aí eu coloco uma observação aqui, de fato, a ideia do balanço patrimonial na contabilidade é que haja um equilíbrio entre esses dois lados, certo? Então aqui no ativo total, a gente tem uma fragmentaçãozinha. Em ativo total deve ser igual a ativo circulante mais ativos não circulantes, certo? Que por sua vez o ativo circulante é tudo aquilo que uma empresa possui e pode ser facilmente vendido ou consumido e posteriormente levar à conversão em caixa líquido. Já os ativos não circulantes são os investimentos a longo prazo de uma empresa, cujo valor total não será realizado no período de um ano, certo? Então não será utilizado naquele período em exercício, podemos dizer assim. Já o passivo total se assemelha, nessa configuração, que o passivo total será igual ao passivo circulante mais o passivo não circulante. E aí entramos no mérito do passivo circulante, que são as obrigações que devem ser pagas em até 12 meses. Já o passivo não circulante são as obrigações que devem ser liquidadas em um prazo superior a 12 meses, certo? E aí, para tomar como exemplo, uma empresa real, para a gente analisar o balanço patrimonial de uma empresa real, vou tomar aqui como exemplo o site Fundamentos, que é um sistema online que disponibiliza informações financeiras de empresas e fundos imobiliários listados na B3, certo? E eu tomei como exemplo aqui uma empresa chamada M. Dias Branco. M. Dias Branco, que no caso é detetora de marcas como Piraquê, Agria e Vitarella, sendo uma das potências do segmento de biscoito e de massas, certo? Aqui a gente tem alguns indicadores fundamentalistas, tema do vídeo do Gabriel Mesquita, que nele aqui a gente tem alguns indicadores de forma bem resumida, ano a ano, beleza? E aqui embaixo a gente tem de forma bem resumida, bem detalhada, o balanço patrimonial, que a gente consegue observar que o ativo da M. Dias Branco, atualmente, ela está na casa dos 10,6 bilhão. Dentro desse ativo total, o ativo circulante, a gente tem 10,7 bilhão. E de patrimônio líquido, a empresa possui 6,8 bilhão. Certo? Além de disponibilizar esse painel de forma mais detalhada, a gente também consegue analisar alguns gráficos. E aqui eu vou selecionar gráficos do balanço patrimonial, que a gente consegue analisar aqui ano a ano, certo? De 2012 até valores de 2021. Que a gente nota que, de fato, o ativo ele está no valor superior a 10,5 bilhão, como a gente viu anteriormente. Uma dívida líquida de aproximadamente aí 1,8 bilhão e o patrimônio líquido total com valores superiores a 6,5 bilhões de reais, certo? E além de disponibilizar esses gráficos, a gente tem aqui também como opção dados históricos, que como o nome já diz, ele vai disponibilizar para a gente dados históricos da empresa, que no caso aqui é só selecionar a opção Balanços Excel, que vai gerar para a gente um relatório parecido com esse aqui, certo? Só que nesse caso eu já filtrei aqui algumas colunas, peguei como exemplo apenas os 4 últimos anos, então peguei aqui o último trimestre de 2021, 2020, 2019 e 2018, certo? Aqui a gente consegue ter de forma detalhada
os ativos circulantes, os ativos não circulantes, os passivos circulantes, os passivos não circulantes, além do patrimônio líquido, certo? Então aqui eu peguei como base, né, o ativo total ele vai ser a soma do ativo circulante e o ativo não circulante, que vai dar, de fato, naquele valor próximo de 10,6 bilhão, certo? Já o passivo total, ele vai ser a soma do passivo circulante e do passivo não circulante, dando em torno aí, algo em torno de 3,7 bilhão, e o patrimônio líquido sendo somatório do capital social realizado, de reservas de capital, reservas de lucros e lucros e prejuízos acumulados, dando aí o total de 6,8 bilhão, né? Aproximadamente 6,9 bilhão. E aqui, nesse quadrinho, de forma bem resumida, eu coloquei que, de fato, a soma do passivo total mais o patrimônio líquido vai ser igual ao ativo total, caracterizando assim o balanço patrimonial da empresa no dia 30 de 9 de 2021, né? 30 de setembro de 2021, caracterizando aí dados do último semestre da empresa em 2021. Certo, pessoal? Então aqui a gente consegue detalhar, né, quais são os ativos circulantes, em que a gente tem caixa de equivalentes, estoques, né? O ativo não circulante a gente tem investimentos, mobilizado, intangível. Dentro do passivo circulante, né, a gente tem obrigações fiscais, obrigações sociais e trabalhistas, certo? Então, basicamente, esse daqui era o painelzinho que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham curtido, né? Com fundamentos, é possível, né, analisar todas as empresas que estão listadas na B3. Então, fica aí a dica, né, caso queira analisar uma empresa específica. E basicamente é isso, pessoal. O tema desse vídeo foi esse, balanço patrimonial. Espero que tenham gostado. E é isso.